Está no ar o Diário Econômico PicPay. Economia e mercados em 5 minutos, para você começar bem o dia. Uma parceria entre o PicPay e o Canal Rural. Olá, bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 24 de março de 2025 e esse é o seu Diário Econômico PicPay. Na sexta-feira, o Ibovespa conseguiu a terceira valorização semanal consecutiva, acumulando alta de 2,63% na semana, amparado por forte entrada de fluxo estrangeiro no Brasil. No câmbio, as incertezas externas e o desconforto com o cenário fiscal continuaram puxando uma realização de lucros e o dólar à vista, que após perdas recentes subiu 0,74%, encerrando nos R$ 5,71. Mas conseguiu acumular queda na variação semanal, recuando 0,45%. Esses mesmos temas pesaram sobre os juros futuros, além do ceticismo sobre as premissas do orçamento aprovado na quinta-feira e os ajustes residuais ao comunicado do Copom. O mercado também reagiu às novidades fiscais anunciadas pelo governo, a nova linha de crédito para pequenas reformas e a abertura de uma nova faixa do Minha Casa Minha Vida voltado à classe média, que reforça, então, as decisões expansionistas do governo sobre crédito e o alerta do Banco Central da necessidade das políticas econômicas andarem na mesma direção. Assim, os DIs subiram na semana por toda a curva, com mais força na ponta curta, precificando que a política monetária deverá continuar restritiva por mais tempo, vistos os riscos à frente. Além disso, a apresentação do projeto de lei que visa isentar o IRPF às pessoas com rendimentos até R$ 5.000 e promover uma pequena redução de tributação sobre os rendimentos entre R$ 5 e R$ 7.000 também adicionou incertezas nos ativos locais. O custo desta medida, segundo o governo, será de 5 bilhões para 2025 e 25,84 bilhões de reais em 2026, ou seja, um total de 30,84 bilhões de reais. Para contrabalancear esses impactos, será criada uma tributação de alta renda, que significa Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas Mínimo, o IRPFM. Esse imposto inclui a taxação de dividendos no Brasil e no exterior, com impacto estimado pelo governo de 34,12 bilhões de reais. As críticas sobre essa medida é a velocidade e a efetividade para cumprir o gargalo da isenção e se realmente será suficiente para entregar as metas orçamentárias estipuladas, uma vez que nada em lei garante que esses valores irão ser arrecadados, porque também vai estimular a população que se enquadra nessa regra a buscar formas contábeis de amenizar os impactos do imposto. Por fim, acho que vale informar que os investimentos isentos, como LCI e LCA, não foram afetados e continuam isentos de impostos. Para essa semana, a última do mês de março, teremos divulgações importantes, como a ata do Copom referente à última reunião, teremos os números das contas externas de fevereiro, o Tesouro Nacional publicará o resultado primário de fevereiro, para o qual projetamos um déficit de 29,8 bilhões, em atividade, dados do CAGED referente a fevereiro e a PNAD contínua, e ainda a divulgação do IGPM e do IPCA 15, que após a ata do Copom serão os grandes destaques da agenda. Lá fora, após a reunião do FONC, o Comitê de Política Monetária, que manteve a taxa de juros em 4,25 e 4,50, o comitê também anunciou a redução do ritmo de diminuição do balanço patrimonial com a redução do teto de resgate mensal dos Treasury Bonds. O comunicado da decisão reiterou a avaliação sobre os riscos equilibrados em torno dos objetivos do Fed e destacou a crescente incerteza econômica. As projeções econômicas foram ajustadas para refletir a política do comércio exterior de Trump. Apesar dessas mudanças, o cenário de 2 reduções de 25 pontos base na taxa de juros este ano foi mantido, com cortes semelhantes projetados para 2026. Powell, presidente da instituição, reconheceu o impacto das tarifas na economia e destacou a incerteza em torno desse efeito. O mercado continua apostando em pelo menos 2 quedas da Fed Fund Rates em junho e outra em setembro. Quanto aos indicadores divulgados, no geral, os resultados foram positivos em fevereiro e acima do esperado. As vendas no varejo, a produção industrial e as vendas de residências usadas, juntamente com o volume de construções residenciais, cresceram no período.
Para essa semana, aguardamos o dado oficial de inflação utilizado pelo Fed para a decisão de juros, o PCI. O consenso de mercado é que a inflação do PCI permaneça em 0,3% na medição mensal. Em 12 meses, o núcleo e a inflação do PCI subirão 2,7% e 2,5%, respectivamente. Na zona do euro, o destaque será a atividade econômica de março. No dia 24, conheceremos as prévias dos PMIs da indústria e do setor de serviços. Esse levantamento dará uma noção de como a economia está se comportando no final do primeiro trimestre. O impacto na atividade, devido ao aumento da incerteza criada pelas ameaças tarifárias do presidente dos Estados Unidos, tem sido modestos até agora. O PMI composto deve sair de 50,2 para 50,7. A média desses 2 meses está acima da média de outubro e dezembro, o que sugere que a economia melhorou no primeiro trimestre. Durante toda a semana eu vou trazer a apuração da divulgação dos indicadores e os seus impactos. Eu espero você com aquela sorte de sempre. Bom dia e bons negócios!